Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Aline de História e hoje nós estamos na nossa aula número 7. Nós estamos praticando as atividades do livro didático do aluno referente ao segundo bimestre. Reforço que o livro 1 ele consta tanto o primeiro quanto o segundo bimestre, correto? Então, por este motivo, nós estamos utilizando o livro 1. Nós já trabalhamos a temáticas a respeito do iluminismo, mas é necessário que a gente trabalhe também as atividades, combinado? Então, eu vou apresentar aqui a atividade de hoje que vocês vão estar praticando e posteriormente encaminhando a mim, tá bom? O que diz aqui? Na página 87, vocês vão poder consultar no livro didático do aluno, diz o seguinte: as imagens que você vê são da enciclopédia, obra extensa escrita por filósofos, cientistas, artistas, profissionais liberais e também por artesãos e técnicos. Então, vocês vão observar essa imagem, a maior, tanto quanto correlacioná-la com a menor. Então, aqui, essas duas imagens, elas estão se comunicando. Vamos já entender por quê. Primeiramente, antes de ir mesmo para as questões, vamos observar a imagem. O que ela representa? Né? O que ela mostra? Se a gente observar bem, ela mostra aqui aparentemente um homem, e este homem ele carrega vários tipos de ferramentas. E observem que essas ferramentas são ferramentas relacionadas à terra, né? À agricultura. Outra coisa também que ele está aqui, pode observar que é aquele jarro ao qual a gente geralmente utiliza para irrigar as plantas, né? E vocês observem também que a própria roupa dele é feita de galhos e folhas, e é como se ele estivesse ali esboçando ou representando esse período bem característico do século XVIII e consequentemente XIX também, ao qual as ferramentas e o homem estavam atrelados, totalmente direcionados. É como se aqui o homem ele tivesse uma importância muito relevante em relação ao seu ofício, em relação ao seu trabalho, à sua função, ao que ele vai desempenhar. E diante disso, a enciclopédia, que é essa imagem aqui menor, que foi algo elaborado ali por Diderot e D'Alembert, com o intuito de reunir obras tanto de filósofos, cientistas, matemáticos, né? Ali a parte da ciência fazendo parte dessa enciclopédia, conversando com essa enciclopédia. Então, foi uma obra bastante interessante para este período, porque ela, de certa forma, atribuía conhecimentos que iam de encontro ao que eles estavam questionando, principalmente naquele período. Porque o que eles queriam, né? Qual era o lema do iluminismo? Era trazer a liberdade, a igualdade, né? A fraternidade, mas dentro de um entendimento que a razão é a ferramenta principal de tudo. Então, já não era tão relevante manter um entendimento que o antigo regime defendia, né? Ao qual tanto a monarquia quanto ao clero, eles de certa forma tinham uma aliança que perdurou, né?
para este período, mas no século XVIII foi bastante questionado pelos filósofos, porque diante disso, o que eles queriam trazer à tona? Que a razão era fundamental, que a razão era o valor supremo, que a razão ela era, sobretudo, o que era de mais valioso no sentido de fazer determinadas alterações que já não cabiam mais para este período. Tá? E essas alterações elas foram consequentemente acontecendo, até mesmo quando se for discutir sobre a Revolução Francesa. Então, turma, essa imagem aqui, essa imagem maior, vocês vão poder perceber que ela é uma obra, tá? De um pintor francês chamado Nicolas Lamercier. Ele pintou ali no ano de 1700, né? Início ali do século XVIII. Então, ela faz parte de uma coletânea de 97 telas sobre o povo da época. Então, este homem aqui, ele representa o quê? Esse povo, né? Tanto que ele pode observar que é composto aqui do quê? De ferramentas, produtos de seus ofícios ou dos seus comércios, que eram bem relevantes para este período. Então, neste caso, nesta obra, reforça o habitat do jardineiro. Tanto que, se a gente for observar novamente, olha, o qual eu falei, né, que ali tem galhos, árvores sobressaindo, né, na vestimenta deste jardineiro. Então, reforça de que ele carregava, né, esse sentido, esse entendimento do ofício, do trabalho e do homem atuando, né, de maneira bem significativa neste ofício, né, na sua função. E a imagem menor, como eu comentei a vocês, novamente reforçando, trata-se aqui, está muito bem esclarecido, e aqui está o nome de Diderot e d'Alembert, né? Trata-se da enciclopédia, né, que teve à frente ali Diderot e d'Alembert, e especificamente tratou-se ali do primeiro volume, tanto que tá, deixa eu ver se tem como vocês visualizarem, né, se vocês observarem aqui, está escrito Tome Premier. Então, tinha a intenção de reunir todo o conhecimento humano, como eu reforcei agora há pouco a vocês. O científico, o tecnológico, as técnicas daquele período, né, o político, o filosófico. Então, a ciência era bastante importante dentro desse contexto, dentro desse entendimento, porque ele estava o quê? Atribuída à ferramenta principal, à base principal, que era a razão como valor supremo. Então, a justa posição de ambas, né? Ambas ali se comunicando, estando relacionadas, eu posso dizer assim, percebe-se que dá credibilidade e enaltece o profissional como um ser dotado de conhecimentos específicos, né? Então, aqui ele é dotado de quê? De conhecimentos. Ele é um dotado de quê? De razão, tá, turma? Agora sim nós vamos passar para as questões. Então, na questão 1, diz assim, observe a imagem maior, que é esta, tá? E quem é o personagem principal? Deixa eu pegar aqui no livro de vocês, porque a letra está tão pequenininha, né? Mas observem também que essa imagem maior, ela, deixa eu ver se tem aqui. Ela ali foi tirada dentro de uma obra, acredito, da biblioteca, que faz parte da Biblioteca de Artes Decorativas. E não dá para ler tão bem, porque eu gosto de explorar mesmo os detalhes aqui, porque é interessante, né? Para que a gente tome conhecimento. Mas é como eu expliquei há pouco a vocês, que ela é uma obra ali que foi realizada, que foi desenvolvida no ano de 1700, tá, turma? Pelo Nicolas Lamercier. Nossa, que pronúncia. Enfim, então, novamente, aqui o que ele está perguntando na questão 2? De que forma está trajado
acabei de discutir isso com vocês, mas eu quero que vocês esmiuçem, né? Eu coloquei ali o que eu pude perceber na imagem. Mas vocês vão estar esmiuçando essa imagem, né? Pode colocar mais detalhes, tá? Mais detalhes que essa imagem apresenta. Tanto a parte de fundo também, que eu nem comentei, tá? Mas, novamente, reforçando que este homem, ele representa o ofício, né? A comunicação entre o ofício e a razão, né? Essa justa posição ao qual enaltece este homem, que é um ser dotado de conhecimento, principalmente naquilo que ele executa, naquilo que lhe é atribuído. Então, bora lá para 3. Na 3 diz assim: o que o personagem transmite com seu traje, ferramentas e pose? Né? O que ele transmite? Qual é a ideia que ele passa? Então vocês têm que analisar a ideia do que ele tá passando nessa imagem dele dentro do contexto, tá? Então vocês sempre vão estar associando com o contexto, século XVIII, o período ao qual era o período do Iluminismo, que eles chamavam da Era das Luzes, ao qual eles atribuíam que a razão era o valor supremo, discutia-se ali também a quebra do antigo regime, tudo aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente. Então, o que ele passa, o que ele transmite, né? De uma maneira muito breve, eu posso perceber até que ele transmite, né, segurança naquilo que ele está se posicionando a fazer, principalmente na idealização, né, do que ele representa em relação ao ofício, ao trabalho, e também a parte do conhecimento, né, ao qual ele é dotado de tantos ofícios aqui que está associado a ele, né? Então, vamos lá. Na questão 4. Que relação é possível estabelecer entre a imagem maior e a menor? Aí lembram que eu falei da justaposição, né? Do enaltecer o homem, e que aquele homem diante do seu ofício, ele também é um ser de conhecimento, porque ele entende aquilo que ele está executando. Então vocês vão estar respondendo, atribuindo e esmiuçando melhor essa resposta. E na questão 5, diz assim: pesquisem e elaborem um verbete sobre uma profissão da atualidade, né? E ilustrem o trabalho de vocês e partilhem o que descobriram com os colegas e tal. Claro que vocês vão compartilhar comigo, né? Porque dentro desse trabalho que é tão diferente, né, que nós estamos fazendo um trabalho à distância, mas eu não quero que vocês deixem de realizá-lo, tá? Então deixa eu pegar aqui, porque aqui eu faço a leitura melhor. Pesquisem e elaborem um verbete sobre uma profissão da atualidade. Ilustrem o trabalho de vocês e partilhem o que descobriram com os colegas em uma exposição com o tema Profissões da Atualidade. Tá, vocês não vão partilhar isso com os colegas, tá? Mas vocês vão encaminhar esse trabalho juntamente com as demais questões a mim, para que eu possa avaliar e enfim, dar o feedback para vocês, tá bom? Eu sugiro novamente, turma, sempre antes de qualquer atividade, que vocês façam a leitura da temática. Primeiro, para sempre resgatar esse tema, né? Porque vai ser um tema que vocês vão estar sempre dando de encontro. Principalmente quando vocês chegarem lá para estudar para o Enem, por exemplo, vão dar de encontro com esse tema, tá? Então, explorem bastante o quanto vocês puderem. Outra coisa também, quando se fala verbete, né, se alguém tiver dúvida, é um breve comentário. Então, vocês vão pegar alguma atividade, algum ofício atual, ou algum ofício que pode, né, que perdura, né, que é um ofício antigo, mas que pode, por exemplo, do professor, né, que é um ofício tão antigo e atual ao mesmo tempo, que a gente sempre está se reinventando. Mas vocês podem pegar outra profissão, não tem problema,
tá? Tanto que vocês façam esse breve comentário, anotem, façam o apontamento, tudo direitinho, tá? E encaminhem a mim. Se quiserem ilustrar também, colocar com algum detalhe, um desenho, não sei, eu acho muito legal a parte da criatividade também. Quando a gente fala desenho, poxa, desenho parece coisa assim do Fundamental 1. Não, gente. Vocês não sabem a importância que é fazer essa relação da imagem com aquilo que está sendo dito. E como a nossa memória, ela gosta de perceber a obra, entendeu? As imagens. Como ela se comunica muito bem com as imagens. Então é isso. A aula de hoje tratou-se sobre essa atividade. Eu desejo a todos um excelente dia, bons estudos e qualquer dúvida entre em contato comigo. Abraços.